Bom, a aula de hoje ela vai ser sobre saltos ornamentais e começa a ficar um assunto um pouco mais complexo, que nesse caso aqui temos que introduzir conceitos como momento de inércia, momento angular, mas a gente não vai deixar de falar, tá bom? Então a ideia é ter mais ou menos um procedimento para ver como você consegue modelar esse salto ornamental. E por que o salto ornamental precisa disso? Porque quando você mergulha, quando você salta, você tem geralmente associado uma rotação. E rotação, né, você precisa introduzir conceitos como momento angular, aceleração angular, velocidade angular, momento de inércia. E aí fica um pouco mais difícil. Você já viu isso em Física 1? Então, entre saltos ornamentais, o que a gente vai olhar um pouquinho são esses dois tipos de saltos aqui. O primeiro, que pode ser considerado o mais simples, que você deixa o seu corpo cair apenas um certo ângulo, e esse cair, normalmente você deixa cair um certo ângulo, depois disso você desprende os pés do trampolim, e você consegue, com essa queda, né, transformar em uma rotação e você cair de frente na água. Então você está fazendo uma rotação aí de 180 graus, vamos pensar, né? E o segundo, ele é similar, só que você gera um impulso. Isso significa que você está no trampolim, você se projeta, ou seja, aplica uma força com o trampolim, você projeta um pouquinho para cima, então você faz um movimento parabólico, tá? A gente pode falar que eles são muito parecidos, né, os saltos, né, porque tem saltos mais complexos. E o que é aqui de importante que temos que falar é que a gente vai tratar dois conceitos aqui. Conservação de energia, como já aplicamos várias vezes no curso, né? E a outra é conservação do momento angular. Então isso aqui eu chamaria de um mergulho simples e aqui um mergulho com impulso. O modelo nosso ele pode ser dividido em duas situações, em dois momentos, que na plataforma e no voo. Até a água, tá? Porque vocês vão perceber já que nós precisamos modelar isso antes e depois, e a gente vai tirar alguns parâmetros disso. No caso, o modelo que eu tenho daquele mesmo artigo que eu já passei, que se chama com o título The Mechanics of Swimming and Diving. E para o salto simples, eu tenho essa situação. Ele nada mais está fazendo que, na posição inicial, ele deixa cair o seu corpo num ângulo qualquer. Então aqui você tem um ângulo qualquer aqui que ele chama de θ. Quando ele chega num valor que ele chama de ângulo de salto, né, que seria esse φ aqui, quando esse valor ele chega, por exemplo, pelo desenho, ele está considerando aqui, né, nessa posição. Então esse ângulo intermediário é θ, seria uma variável, né, mas quando θ é igual a φ, que é aqui, tá aqui embaixo, tá vendo? Pelo desenho. O seu φ é este valor aqui, tá? Quando esse ΔΦ, ele desprende com seus pés da plataforma e aí ele volta a cair, continua caindo, né?
e ele faz esse movimento aqui dessa imagem. Quando ele está com os pés na plataforma, você concorda que o ponto de pivotamento que está fazendo a rotação é no pé, tá? Nesse pé aqui, que ele está rotacionando aqui nesse ponto. Então, seu centro de massa está indo nessa direção. Depois de φ, ou seja, vamos colocar aqui θ menor do que φ, o eixo de rotação está onde? No pé. Quando ele salta, se desprende da plataforma, θ igual a φ. Então, agora, quando θ pense que θ é esse ângulo ali, né? Que está caindo. Que ele assume um valor aqui, ó. Quanto que é aqui em cima o θ? Vamos fazer um desenho maior aqui. Isso aqui é θ. Quando o θ passa de φ, θ maior do que φ, o seu eixo de rotação é aonde? Você está em pezinho ali, com os pés aqui na plataforma. Na hora que você cai, onde que você rotaciona depois disso? Você não rotaciona mais no pé, que o pé não está mais preso na plataforma. Então, você vai rotacionar em torno do seu eixo, em torno do seu centro de massa. Então, ele está no umbigo. Centro de massa. O primeiro termo que a gente pode utilizar aqui para calcular alguma coisa é considerar que quando você está lá em cima, com você é essa barra aqui. Então, essa barra, você tem aqui uma altura, que eu vou chamar, que o artigo chamou de H centro de massa. Ou só H também. Quando você começa a cair, que movimento está fazendo aqui? Não está mais aqui o centro de massa, né? O centro de massa vai estar provavelmente aqui, tá? E nesse momento aqui é quando você tem um θ menor do que φ, menor do que o salto. Vou desenhar aqui embaixo. Senão não vai ter condições de fazer o que eu quero. Isso é o seu H centro de massa. Quando ele cai para cá, centro de massa está aqui, ele passa para cá, este aqui é o seu θ, então H centro de massa é hipotenusa, e quanto que vale esse segundo termo aqui? Esse segundo termo não, este valor aqui, HCM cosseno de θ, certo? E a diferença lá em cima, esta diferença aqui
vale quanto? H centro de massa menos H centro de massa cosseno θ. Então, a variação de energia potencial que você tem aqui, gravitacional, que mg ΔH, é esse ΔH aqui. Variação do centro de massa ereta até o salto. Então, esse ΔH aqui é igual a H centro de massa 1 menos cosseno de θ. Então, a variação de energia potencial antes do salto é a sua massa, aceleração da gravidade, a gente pode chamar só de H também, mas vamos manter esse Cm aqui, 1 menos cosseno de θ. Depois que você caiu este ΔH, depois de reduzir ΔH, ocorre o salto. E quando você salta, o que você faz com esse salto? Toda a sua energia potencial aqui que você tem, você vai transferir, vai converter em energia cinética. E essa energia cinética pode ser o quê? O que está acontecendo com o seu corpo depois da queda aqui? Cadê o salto completo? Aqui em cima. Você está rotacionando até você chegar aqui embaixo com o seu corpo na água. Você rotacionou de quanto? De θ inicial até θ final? De 180 graus. Então tem rotação no seu corpo. E você transladou. Qual que é o seu centro de massa aqui? O seu centro de massa está nessa posição aqui. Até aqui. Então esse valor de S aqui é o deslocamento, ou seja, translador do centro de massa. Então significa que você está convertendo aquela energia potencial ali, antes do salto, em alguma coisa. Energia cinética, que pode ser expressa como de translação e que eu chamei de ER, que é 1/2 de momento de inércia, velocidade angular ao quadrado, que é energia cinética de rotação. O θ é variável. Então, se nós olharmos aqui, θ é uma variável da inclinação do seu corpo. Aqui você já consegue ver nessa figura que é em relação à vertical. E esse θ, no caso aqui, ele tem duas posições, né? Então, θ que fica variando. Quando você desprende a plataforma, a gente chama de φ. Então, o φ é uma constante. Desculpa, é um número. Ela pode ser variável se você soltar em diferentes ângulos. O desprendimento da plataforma
ocorre em θ igual a φ. Lembrando que o ômega é a velocidade linear sobre o raio, então o seu V vai ser ômega R. E agora podemos falar que a variação de energia potencial igual a cinética. E quanto que vale isso? mg h menos cosseno de θ igual a 1/2 de mv quadrado mais 1/2 de I ômega ao quadrado. Eu não falei isso. Ômega R, o que é o R aqui, né? R é igual a H do centro de massa. Tá? Porque é quando você está naquela posição caindo, a sua altura do centro de massa está aqui. E aqui você tem um valor de V e ômega associado. E aí você escreve isso como ômega H ao quadrado. Estou chamando de H só, tá? Feito isso, o que eu quero isolar aqui, o que eu quero obter com isso? Ômega. Então, ômega quadrado é igual a 2 vezes mg H 1 menos cosseno de θ sobre mh quadrado mais I. O que mede isso aqui? Essa aqui é a velocidade angular de quando você está se desprendendo da plataforma e quando você caiu uma certa altura, H1 menos cosseno de θ. Então, quanto mais você cai, se você está numa posição ereta, se você caiu pouco e logo se desprende com o pé embaixo, você vai ter pouca energia rotacional ali. Você vai rodar pouco. Claro que depois que você desprende, você tem energia potencial gravitacional da queda ali também, né? Mas no caso aqui, para rotação, não. Se você deixar o seu corpo cair bastante, então você está caindo bastante aqui, deixa uns 10, 20, 30 graus, e aí você desprende, então quer dizer, essa rotação aqui que você fez, essa queda de 1 menos cosseno de θ, faz com que você rotacione mais, né? Então você vai chegar lá embaixo, provavelmente, não nessa posição do desenho aqui. 180 graus, entendeu? Φ pequeno, você não chega com θ 180 lá embaixo na água. Φ muito grande, você pode dar uma cambalhota adicional e dar uma barrigada, tá? Então a pergunta nesse salto que o atleta tem que obter é tentar deixar cair o seu corpo de maneira que sem fazer esforço, porque eles avaliam aqui a sua postura, né? E também o menos água você, né, levanta, né, na hora do salto. Então, talvez significaria, além da sua postura, que você está entrando retinho ali. Então, por experiência, esse artigo tem algumas tabelas, eu não vou colocar aqui agora, mas em que você varia o φ e vê lá embaixo qual que é o seu teto de chegada. Claro que você pode corrigir isso aí, né, pela rotação do seu corpo ali, não, mas aí se você fizer isso no meio do caminho, vai parecer que você está perdido e não vai ser um bom salto, obviamente. E isso mede aqui, né?
Se você tiver uma inércia grande, pesado, isso vai fazer com que você caia mais devagar. Desculpa, que você rotacione mais devagar, não que caia mais devagar. Que você rotacione mais devagar. Inércia pequena, rotaciona mais rápido. Teorema do eixo paralelo, já viram isso? Aí, ó. Muito bom. Mas o teorema do eixo paralelo fala o seguinte, né? Se você tiver uma barra com o seu centro de massa aqui e um ponto P aqui, e o centro de massa está a uma uma separação H da borda. Se você rotacionar em torno do eixo do centro de massa, você vai ter um momento de inércia. Vamos escrever assim, corpo rotacionado pelo eixo que passa no centro de massa, é ICM. O IP, ele é um momento de inércia quando o corpo rotaciona pelo eixo P, tá? E como você correlaciona esses dois? Mais mh ao quadrado. E aí, o teorema do eixo paralelo é interessante que fica uma aplicação direta para o nosso problema aqui. Então eu vou usar essa relação aqui para mostrar que quando você está antes do salto, antes de se desprender da plataforma, onde que eu estou com o meu eixo de rotação? No pé, né? Então eu tenho IP. Depois de se desprender, a rotação são no pé e aqui a rotação no centro de massa. Então aqui você tem um valor de momento de inércia e aqui você tem outro valor de momento de inércia. Então essa situação aqui eu vou chamar de 1 e esta aqui eu vou chamar de situação 2. E como é que você correlaciona isso? O momento de inércia 1 é igual ao momento de inércia 2 mais mh ao quadrado, que seria o nosso h de centro de massa. Então temos uma segunda relação já que a gente consegue obter. Vamos colocar aqui uma segunda equação. A primeira é aquela anterior lá em cima da velocidade angular. O que se conserva agora entre antes e depois de se desprender da plataforma é o momento angular. Então a gente pode escrever como em 2. L é o quê? I ômega ou não? Ou L é R vetorial P? O que é o momento angular ali na primeira relação? Na segunda relação, vamos falar primeiro aqui. Isso aqui é a mesma coisa que o R vetorial MV. Então pensa que você tem uma origem aqui num ponto O,
Aí você tem uma partícula com uma certa velocidade, com uma certa massa, posicionado a R dessa origem aqui. Com isso, você consegue calcular o momento angular dessa partícula girando em torno desse ponto aí. Quando você tem agora um corpo, e esse corpo ele pode ser... tem um valor de momento de inércia definido. Quanto maior o momento de inércia você tem, numa situação A, e um valor de momento de velocidade angular, quando você passa para um segundo momento que você altera um desses parâmetros, o que acontece? Para visualizar o momento angular em duas situações, mostrar que ele se conserva, você pode pensar que você tem aqui um corpo, está rotacionando em seu torno do centro de massa. Então tem aqui uma rotação, ômega, tem o valor de I, que a gente não vai entrar em detalhes como é, mas é um valor associado. E ele passa por uma segunda situação em que ele não é assim. Agora esse corpo, vamos pensar uma espécie de Lego, né? Eu rotaciono ele e deixo ele menor. Esse desenho não está muito feliz, mas eu posso pensar em algo assim. E agora, o que aconteceu aqui? Ele ainda ele rotaciona pelo seu centro de massa, ele agora vai ter uma outra velocidade. Antes era o momento de inércia 1 e velocidade angular 1. Numa segunda situação, aqui a situação 1 e aqui a situação 2, você terá agora um segundo valor de velocidade angular e um segundo valor de momento de inércia. O que representa o momento de inércia? Nos diz como a massa do seu corpo em rotação está distribuído ao redor do seu eixo de rotação. Quando o I tem um valor alto, A maior inércia à rotação. Ok? Em que situação? 1 ou 2 você tem mais inércia em rotação? Quando o corpo, quando a massa, a dispersão de massa em torno do seu eixo de rotação está mais perto do seu eixo ou está mais longe do seu eixo. Então aqui eu posso falar que o I1 é maior. Então, obviamente, vocês concluem que o I2 é menor. Se o I1 é maior e I2 é menor, e eu falo que o meu L1, momento angular antes e momento angular é igual ao momento angular 2, eu posso provavelmente falar que I1 ômega 1 é igual a I2 ômega 2 e concluir que, nesse caso aqui, meu ômega 2 é maior e aqui meu ômega 1 é menor. E esta relação
L1 igual a L2 nos diz que conservação do momento angular. O que há de diferente em relação à conservação do momento linear? A única diferença é que, em vez de você olhar para esse P aqui e falar que P1 igual a P2, em duas situações, você está olhando para o L. Tá? E o L traz informação de como que está aquela partícula que antes era descrita em momento linear, como é que ela está descrita em relação à sua origem, como é que ela está posicionada. Então, não tem muito segredo, não. Tem que agora aplicar isso aqui, né? Eu falei que L1 igual a L2, então isso significa que I1 ômega 1 igual a I2 ômega 2, e pelo teorema do eixo paralelo, eu sei que I1 igual a I2 mais MH quadrado. Ainda, qual que é a relação lá em cima que nós tínhamos? Ômega 1 igual raiz de 2m H1 menos cosseno de θ sobre mh quadrado mais H1. Com essas duas relações aqui, esta e mais esta, sabendo, o que nós precisamos saber aqui? Precisamos saber o H, centro de massa, fácil. Precisamos saber a massa do saltador, fácil. Precisamos saber o quê? O θ igual a φ, quando você sai o salto. E eu preciso saber também o momento de inércia o que eu preciso saber aqui? O H2 somente, né? Isso. Preciso saber somente o H2. Que H2? O I2. Momento de inércia 2. Momento de inércia 2 é rotação em torno do centro de massa. Se eu souber isso, eu consigo achar o I1 e eu consigo achar então agora a relação ômega 2 por ômega 1. Considerando valores típicos aqui, 81 quilos, um H de 1,04, um I2 de 16,4 quilogramas metro quadrado, eu consigo obter uma relação de ômega 2, ômega 1 de 6,4. M2mg. 2mgh. E aqui é 1. O que eu ganho com isso aqui agora? Mas o que eu ganho com isso é que agora eu sei quanto que eu rotaciono lá em cima, que é o ômega 1. Eu sei, se eu souber o meu ômega 1 lá em cima antes do salto, eu consigo calcular meu ômega 2. Então, depois de soltar, eu consigo saber meu ômega 2. Sabendo o ômega 2, eu consigo agora fazer uma conta. Qual que é o valor de ômega 1
que eu preciso saltar o que é o ômega 1? É lá em cima primeiro. Para eu chegar na água com θ igual a 180 graus. Não é isso? Você está começando a cair. Ômega 1, agora soltou. Você vai ter um ômega 2, que é ômega 2 igual a 6,4 vezes ômega 1. Vai rotacionando. Sabendo o tempo de voo que você tem aqui, que você consegue calcular pelo seu corpo em queda livre, você consegue achar o tempo de queda. Com esse tempo de queda, você consegue achar qual que é o ômega necessário para você, naquele tempo de queda, chegar lá embaixo com θ igual a 180 graus. Segundo salto. Que eu chamei de salto com impulso. O que você faz aqui é apenas aplicar uma força. Então você tem um vetor aqui, peso, e aqui você aplica uma certa força, que está aqui já o F, e este F está representado aqui, onde você tem uma componente Fy e uma Fx. Aplicou isso, você vai fazer aquele salto parabólico ali, né? Se aqui está a plataforma, se antes você caía para cá, agora não, o seu centro de massa está aqui mais ou menos, né? Você faz isso. Por quê? Porque na hora que você sai aqui, você tem um Vy para cá, um Vx para cá. E você está em pé aqui em algum lugar, né? Aqui. E como é que se calcula esse Vx e Vy? Lembrando, quanto equivale impulso? Integral de F dt, que é a mesma coisa que você pode aproximar aqui como F delta t igual a M delta V. Como se está tudo saindo do zero aqui, então você está indo, por exemplo, de um valor aqui de 0 até Vx, quando você integra a componente x, que você não sabe quanto que é integral, né, mas o que eu sei é que isso vai gerar um mvx, e quando você integra isso de 0 a t de uma componente y, que a componente y não é só y, né, é uma componente y menos o seu peso, isso vai gerar uma componente de velocidade em y. E a partir daqui você consegue, se você souber a sua força, sabe seu peso, você consegue saber o Vx e Vy, saber a inclinação também, né? O θ, né? Que está escrito ali em cima. Você consegue saber estes dois valores aqui, e você consegue saber qual que é a sua velocidade de saída. Por que J? Você gosta de J? Jump? Pode ser. J como impulso. Tendo esses dois valores, na verdade, isso aqui, você não obtém o Vx, você obtém o V0x, né? Podemos colocar aqui, né? V0y. O que é esse V0x e V0y? Velocidade inicial. Velocidade inicial do salto. Podemos diagramá-lo, né? Lá em cima, cadê?
Vamos reescrever isso aqui. Tem aqui. Então agora apareceu um V0Y e apareceu aqui um V0X por causa do seu impulso. E aqui está a sua plataforma. Agora você pode aplicar todas aquelas continhas de cinemática, como deslocamento em x igual a V0xt. Você pode falar que o seu y é igual a V0yt mais, pode fazer menos já, né? Menos 1 meio de gt quadrado. E ainda o Vy quadrado igual ao V0y quadrado menos 2g delta y. Com isso aqui, você consegue determinar, por exemplo, a altura do salto, velocidade de saída, que você já sabe, então seria a velocidade de entrada na água. E também o tempo de voo, tempo do salto. Um valor numérico daquilo que já mostramos lá atrás, para esse aqui é um salto sem impulso, tá? Salto sem, como se vimos no primeiro modelo. Então você tem vários o quê? O que está variando aqui? Você tem vários ângulos φ que você lançou. Para diferentes valores de φ, que vai de 0 até 30, você rotacionou, que é a rotação total, aqui ele chamou de gama, né? Mas seria aquele θ que nós chamamos lá, que vai até 360, 350, 360 graus. E como você quer entrar lá embaixo com 180 graus, este aqui é o nosso ideal, então você descobriu que o seu ângulo φ ideal é 16,5 graus. Esse aqui é um salto com impulso. Em que você tem um gráfico aqui embaixo do momento angular, que é essa reta aqui, constante ao longo do salto. Em vermelho é o momento de inércia, então você pensa que se o centro de massa está em torno do umbigo aqui, quando você estiver mais perto com o seu corpo, mais perto do umbigo, ou seja, a sua massa mais distribuída mais facilmente em torno do seu eixo de rotação, menor é o momento de inércia. Quanto mais longe, maior o momento de inércia. Então o momento de inércia ele sai no valor de 15, reduz para 5, 3 e volta no valor inicial. E a velocidade angular, ela é correspondentemente varia, né? Quando o momento de inércia maior, a velocidade angular é menor. Ainda, valores típicos para o momento de inércia em diferentes situações, diferentes posições, né? Quando você está fazendo o salto, né, você varia de 14 ali para 8, 6, 4. E o momento de inércia de um corpo, rotacionando ao longo do longo eixo, com as pernas e braços abertos, está em torno de 3 kg/m². Fechando as pernas, passa para 2, reduz, fechando os braços, reduz mais para ainda. Então você pode fazer o que com isso? Experimenta o círculo da física, né? Teoricamente você consegue aumentar em 3 vezes a sua velocidade angular inicial quando está com os braços e as pernas abertos. Se você fechar os dois, você aumenta em 3 vezes a velocidade angular, porque você reduz em 3 vezes aí o momento de inércia. A aula acaba aqui.